A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: esboços geológicos da formação da existência do nosso planeta Terra. Vamos ouvi-lo? É necessário que digamos que na continuidade do nosso estudo, no início das gravações, foi apresentado alguma coisa e que consta no livro A Gênese, as Predições e os Milagres, que se relaciona com a formação do nosso sistema solar a partir da matéria cósmica universal. E que, inclusive, porque Kardec era científico e acreditava nas teorias da sua época, tomando como base, por exemplo, a teoria de Laplace para a formação do planeta, tomando como base o darwinismo para explicar o surgimento e a evolução da vida no planeta Terra, tomando como base, inclusive, os trabalhos que no campo da ciência podiam ser tomados como referência. Ele cita muitas coisas acontecidas nos tempos idos, como, por exemplo, a descoberta de que as regiões polares estavam antes cobertas por uma vegetação luxuriante, onde, por exemplo, os mamutes estavam presentes e foram tomados de surpresa por causa da obliquidade que surgiu no eixo da Terra, que antes era vertical. E esses mamutes foram pegos de surpresa sem tempo, por exemplo, de se deslocar na Terra para as regiões mais, eu diria, de temperatura mais de acordo com a necessidade que eles tinham para viver. E morreram de repente, por causa do frio intenso que apareceu no planeta. E digo estes fatos por uma razão muito simples. Nas fontes informativas consta que mamutes foram descobertos por cães e que estes cães alimentavam-se da carne destes mamutes. E os proprietários desses animais chegaram até o lugar onde existia, conservado no seio do gelo, estes animais formidáveis, de grandes proporções de peso. E na boca desses animais ainda existia vegetação, em estado de conservação, o que serviu para demonstrar que eles estavam bem, e de um momento para outro as transformações climáticas de maneira muito drásticas sustaram a vida dos mesmos e eles ficaram conservados no seio do gelo. Percebam bem então como a gente, através da arqueologia, porque aí no caso é arqueologia, onde fósseis ou animais mortos são encontrados nas diferentes regiões da Terra e até mesmo nas camadas da Terra, e a partir desses encontros é possível a reconstituição dos prováveis eventos que ocorreram para que tais acidentes pudessem acontecer e restos mortais desses animais sobrassem, para que a arqueologia fizesse os devidos estudos. É preciso que entendamos que, da mesma forma, através da geologia, nós conhecemos as transformações ocorridas no planeta ao longo das eras, a partir do momento em que ele era uma esfera, ou melhor, era um globo. Tem o formato de uma esfera, mas é achatada nos polos e dilatada no Equador. É através da geologia que nós temos hoje a certeza absoluta de que a terra firme, que nós chamamos, ela está apoiada sobre uma parte menos densa que existe abaixo dessa terra firme e que nós chamamos de manto.
E esta terra firme é dividida em placas, placas que ganham a designação de placas tectônicas. Então percebam, meus irmãos, esta é a utilidade da geologia, para percebermos nestes fatos os tempos transcorridos, que torna-nos esclarecidos para que possamos interpretar que um período muito longo poderá corresponder ao primeiro dia da criação. Mas, na verdade, é necessário que busquemos nos fatos os esclarecimentos para que possamos ter, através destas verdades constatadas, a nossa libertação, até mesmo das interpretações, que eu não vou dizer fantasiosas, mas que foram simples, até mesmo simplórias, quando procuraram interpretar a terminologia empregada nos textos bíblicos de forma ao pé da letra, tomadas ao pé da letra, e que na verdade são simbologias, expressões simbólicas que talvez até possam se adaptar à realidade, contanto que façamos as devidas interpretações, valendo-nos, é claro, de todo o conjunto de conhecimentos hoje amealhado pela humanidade na Terra. É um acervo cultural de imensas proporções. Percebam, pois, meus irmãos, que realmente é somente através do percurso desse caminho que vamos conseguindo obter a libertação. Através do conhecimento das verdades, a verdade nos liberta. E assim nós percebemos que na natureza não existem saltos, nem existem milagres. Nem os momentos num passe de mágica servem para justificar, como por exemplo o primeiro dia interpretado ao pé da letra como se fosse de 24 horas. É necessário que pessoas como eu façam uso desta linguagem para que possamos perceber a razão de ser porque o iluminismo veio à Terra, através de espíritos muito evoluídos que abriram a inteligência humana para que eles pudessem se tornar libertos das crenças que eram incompatíveis ou, a partir de um certo momento, iniciaram-se como incompatíveis com o nosso senso crítico. Então a Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhes as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constitui o arcabouço, e estamos falando então dos períodos geológicos da Terra. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século XIX, e quando a menção desse pensamento foi escrita, Kardec ainda era vivo, e ele era vivo possivelmente no ano de 1800 enfim, perto de 1850, 1860, porque ele mesmo foi para o outro plano em 1869, viveu 65 anos, mas deixou para nós a codificação da doutrina do Consolador Prometido, que sob a égide de Jesus nos proporciona a chance de realizarmos estas exposições, estas análises, porque elas são parte do livro que nós chamamos a Gênese, as Predições e os Milagres. Então existe um resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos não pode existir dúvidas. Tudo é justificado. A maioria da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas. Isto significa o processo de resfriamento que a Terra sofreu no passado, onde milhares de anos e milhares de anos, para não dizer milhões, foram necessários, até que a superfície do globo inflamejante atingisse a temperatura de 1000 graus, para começar a acontecer o processo de solidificação. Mas nós estamos falando das placas tectônicas, sobre o manto da Terra, que navegam
E assim dizendo, então, a gente é sabedor, nos dias atuais, que existe a placa americana, sul-americana, e existe, por exemplo, a placa de Nazca, além das outras placas que navegam sobre o manto. E dessas placas, pelo fato da placa de Nazca ter entrado para baixo da placa sul-americana, surgiu nos primórdios dos tempos a Cordilheira dos Andes, de nós todos conhecida, e que comprova-se tais verdades porque nas partes mais altas da Cordilheira dos Andes foram encontrados fósseis que são próprios, que viviam nos mares primitivos. E assim então percebam, nós passo a passo vamos conhecendo, porque só tem um meio de conseguirmos a nossa libertação das crenças e dos dogmas que muitas vezes são incompatíveis com o senso crítico. É através do estudo. Eu gosto muito desta frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela não pertence a nenhum político do presente, ela pertence a Jesus, essa expressão, porque ele é que propôs que nós conhecêssemos a verdade como meio de libertação. A partir desse momento, a gente na próxima vez vai prosseguir em nome de Jesus e com a ajuda da Divina Providência. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.